dois jogadores na frente, manda partiu direitinho, na bola chegou na grande área, olha o perigo, a bola bateu, todo mundo, ela voltou! A história do Ateneu é o seguinte, o início do Ateneu foi, antigamente tinha um colégio na Avenida Coronel Prates, onde é um grande supermercado hoje, que chamava Colégio Diocesano. E um grupo de jovens, né, gostava de bater suas peladas, então concedeu lá com o diretor, o Padre Osmar, para um terreno que o colégio tinha, lá tem até hoje, parece, mas está em outro comando, e jogar suas bolas e tal, e formaram até um time bom que chegou a fazer amistosos aí. E nesse grupo havia um rebelo, que era o João Rebelo, fazia parte das turmas. Mas então o Padre Osmar autorizou eles fazerem esse time, e jogar lá, e eles botaram então o nome desse Padre Osmar, que era o reitor do colégio. E eles jogaram muito tempo, mas no decorrer desse tempo o João Rebelo veio a falecer. Então o grupo de colegas remanescentes passou o nome do time para João Rebelo em homenagem ao grupo, o colega do grupo deles, né, que faleceu. E essa turma formou, saiu, e a coisa solidificou, e eles acabaram mantendo o time fora lá do colégio, disputando competições aí na cidade, e chegou aí o time, a Liga Montes Clarence, disputou campeonatos e tal, e aí o time cresceu porque foram pessoas junto a eles que gostavam de futebol, tinham um certo sentido de administração, e o João Rebelo passou a ser um time conhecido assim em Montes Claros. Porque o campo, naquela época, só tinha um campo no estádio Francisco José Guimarães, que tinha ali na rua Doutor Veloso, onde hoje um bairro lá muito grande, e então lá eles disputavam, os times nenhum aqui tinha campo, então todo mundo disputava lá, e o nome João Rebelo. E com o decorrer do tempo, o João Rebelo continuou e tal, e o Toninho, que era um do pessoal do grupo, era uma família muito grande, de comerciantes aí, fazendeiros, gostava muito de esporte, chegou à presidência, estava no grupo, chegou à presidência do Ateneu, e organizou, e nessa época, então ele era um cara de muito conceito aqui na cidade, teve lá o Dr. Mário Ribeiro, o Dr. José Veloso Souto, vários empresários, o Toninho conseguiu atrair para o grupo. E como ele foi sempre progressista, como ele demonstrou na prefeitura de Montes Claros, ele lutou para fazer um campo para o Ateneu. Eles não tinham o campo. Aí o pai de Toninho tinha um terreno ali muito grande no bairro São José, e eles conversaram lá, e ele cedeu uma parte, que é aquela área do bairro São José, do Ateneu, que são 18 mil metros quadrados. O pai dele cedeu, e Toninho fez aquele estádio muito bem organizado, e acabou fazendo uma coisa do nível, que o campo, naquela época, não tinha iluminação de campo do interior, aí ele botou iluminação, gramado, tudo, e era um dos melhores estádios do interior de Minas. Na época, só o Ateneu tinha um gramado. Nós começamos a jogar no campo do Asilo, campo de terra ainda, o campeonato de 53, 52, 53, foi jogado no campo de terra, lá em cima. O campo do Ateneu foi inaugurado de 54 a 55. Aí que os campeonatos começaram a ser disputados do Ateneu. E havia uma rivalidade muito grande. Então a família pediu a Toninho, já que ia botar o nome no estádio, estava em dúvida, então resolveram colocar o nome do Ateneu, do João Rebelo, no estádio e criar outro nome para o clube. Porque é para acabar com aquele negócio de estar xingando Ateneu, aquele negócio todo, né? Isso, segundo consta, a história disso, foi a pedido da família lá. Então o Toninho passou o estádio para o estádio João Rebelo, que era o finado irmão dele, e passou a chamar
botou o nome de Ateneu. Muita gente pergunta, moço, mas Ateneu, existe até um livro chamado Ateneu, de um grande escritor, mas o caso do Ateneu não. O Ateneu é o seguinte: na Grécia Antiga tinha, eu não sei se ainda existe, um local próprio onde as grandes sumidades da inteligência, da música, da arte, apresentavam seus trabalhos. Sabe? Então um dos diretores, que lia muito e tal, falou, não, vamos botar Ateneu lá, porque lá vai ser o lugar da arte, do futebol e tal. Então esse cara colocou, eles acharam bom, colocaram a Associação Desportiva Ateneu e inauguraram em 2 de maio de 1954, frente ao Fluminense, cujo time ganhou de 2-0. O campo do Ateneu, para nós, principalmente do bairro São José, era assim, uma segunda casa em termos de atividade física. Quer dizer, que eu fui privilegiado de ter no Ateneu um espaço bacana para a prática tanto do futsal como do futebol. O Ateneu tinha o vôlei, o Ateneu tinha até atletismo. Então é o seguinte, eu fui privilegiado e às vezes eu fico triste porque o meu filho, praticamente, que nasceu em Montes Claros, no bairro São José, não teve esse prazer. E também os moradores do bairro São José não teve esse prazer assim, depois que o Ateneu parou, a juventude do meu filho, eles não tiveram essa oportunidade. Os caras tinham pouca diversão. Não tinha televisão, não tinha, o cinema era só domingo. Então, o que canalizava o grande público daqui era não só a qualidade do futebol, como também o espaço que tinha para o esporte. Nós jogávamos naquela época, mas o público comparecia, mas ia muito a campo, participava. Eu tenho vários companheiros meus que não estão jogando mais como eu não estou, mas nós vivenciamos essa época. As transmissões na época nossa, na Rádio Sociedade, era mais artesanal. Primeiro que nós não tínhamos a sofisticação de hoje, que você, por exemplo, para transmitir uma partida de futebol, você ocupava o telefone da emissora, né? E durante a transmissão, a emissora ficava ocupada só com aquela transmissão, não tinha outra ocupação. Isso por causa da dificuldade que tinha em termos de telecomunicação. Então nós éramos verdadeiros heróis, e no meu começo nós não tínhamos transmissões externas, assim, em relação às transmissões interestaduais. Era mais intermunicipal. Por isso mesmo assim, nós tínhamos muitas dificuldades, mas a gente fazia porque gostava de fazer e sempre foi bom, né, para que a gente pudesse melhorar, engrandecer o futebol da cidade na época. E a gente teve a oportunidade de muitos jogos transmitindo o Esporte Clube João Ribeiro, depois a Associação Desportiva Ateneu, né? Foi muito bom essa nossa participação, mesmo com as dificuldades que a telecomunicação, infelizmente, na época não nos conduzia. Ninguém me conhece pelo nome Geraldo Antônio Veloso Barbosa. Ninguém, nem minha família mesmo não me conhece. Conhece, mas o Coronel começou como Coronel, depois chegou a Coró, e Coró está até hoje, né? Eu já lidando no esporte, principalmente no Ateneu. No Ateneu eu joguei jogando 11 anos, mas parece pouco, não foi pelo tempo que eu passei no Ateneu. Eu fui todos os cargos que teve no Ateneu, eu participei como diretor, como atleta, isso tudo na vida do Ateneu, eu participei ativamente do dia a dia do clube. Então eu não sou muito de guardar as datas precisas, tal data. Eu sei que 54 era juvenil, naquela época eu falava juvenil, hoje é base, né? E jogamos no Ateneu, eu e vários outros jogadores, chegamos a ficar 60 e tantas partidas invictos. E não era partidinha de treino e marcar, falar que era vitória, eram jogos difíceis. O Ateneu, ele conseguiu formar grandes times. E na época, ele ficou um bom tempo sendo a referência, sendo campeão, e apelidaram de Broca porque ele furava com facilidade a defesa dos adversários.
Então, como tem um equipamento aí muito utilizado nas construções, que é broca, que é aquelas furadeiras e tudo mais, aí colocou o apelido de broca. É o seguinte, um comerciante antigo de Montes Claros, ele tinha um bar muito grande ali na Praça do Dr. Carlos, onde é o shopping popular. Daquelas esquinas ele tinha um bar muito grande, muita de bebida, principalmente gole, né? E ele era torcedor doente do Ateneu. Então isso partiu da cabeça dele, porque naquela época, até hoje, a broca era aquela ferramenta que os marceneiros usavam muito mais naquela época, de perfuração de madeiras, para fazer perfurações e tal, que hoje faz mais automático, coisa de ferro, né? Então isso, quer dizer, o Priquitinho, ele quis dizer, né, que o Ateneu caiu na frente, ele furava mesmo, não era só gol, furava para valer. Então isso ele deu esse apelido, e o que pegou? Porque ele botou uma faixa dentro do bar, ele era do Ateneu doente, bem grande, lá você entrava na porta do bar, você está vendo, e você topava de cara com a faixa, Ateneu, o Broca. E isso pegou, sabe? Através dos tempos, do time em atividade, aquela placa lá, o lugar lá é um dos lugares, todo mundo ia no mercado no sábado, e aquilo pegou. Na época, porque todos nós éramos juvenis ainda, e fomos jogar no Maracanã, ninguém conhecia Rio, saía de trem daqui para o Rio. E fomos jogar no Maracanã contra o Botafogo, que era uma equipe fortíssima. Fortíssima. E muita chuva. A equipe era tão boa, tão determinada em campo, que nós entramos no campo naturalmente, não esquentamos. O Ateneu tem essa camisa aqui, parece a camisa do Vasco. Quando entramos em campo, eu senti logo um barulho diferente. Falei, ninguém conhece o Ateneu aqui, mas ele falou, não, é porque estão achando que é o juvenil do Vasco, ou qualquer coisa, a camisa é igual a do Vasco. Tem uma coisa que alguns comentam, mas não é seguro. É que aquele negócio do Ateneu tem a faixa que foi copiada do Vasco, no Rio de Janeiro. E o Vasco é branco e preto. Então tem essa, não é uma coisa por escrito, mas tem lógica, né? Porque o Vasco o Ateneu tem um uniforme parecido, né? Aquela faixa diagonal e uniforme preto e branco ou branco e preto. Então o meu coração tendeu para a equipe que o Vasco da Gama naquela época, no Rio de Janeiro, era um time que era muito conhecido. O Brasil inteiro falava em Vasco da Gama, apesar que Fluminense e Flamengo também. Mas o meu irmão Nelson era vascaíno, então é por causa da influência dele. E a influência de ver o time, o Esporte Clube Joinville com aquela camisa, então me influenciou. E aí eu passei a ser um torcedor doente mesmo pela equipe atenense. Agora é claro que isso arrefeceu um pouco mais quando eu passei para o outro lado de cá, para o lado do jornalismo esportivo e do radialismo esportivo. Aí eu tive que frear as minhas emoções, mas que foi alvissareiro demais, foi muito gostoso sentir a emoção de ser torcedor do Ateneu. Então aquilo deu a todos nós, jogadores, a necessidade de fazer uma apresentação à altura do que a gente sabia fazer. E fizemos. Eles é que empataram com eles, nós não empatamos com eles não. Eles é que empataram ao final do jogo, muita chuva, acertou um chute lá e a bola pegou no travessão, de um canto no outro, não deu para que eu fizesse a defesa. Mas, de qualquer forma, deu a Montes Claros uma dimensão maior. Nós chegamos aqui em Montes Claros, fomos até recepcionados, muita gente para a recepção, porque Montes Claros ficou conhecida. Teve até um detalhe importantíssimo, o Ateneu, quem fez o gol do Ateneu foi o Manelzinho, que eu considero o jogador de Montes Claros que chegou mais distante na carreira, porque ele jogou no Flamengo e no Corinthians. Ele era um goleador espetacular. O Manelzinho, nós brincávamos muito com ele, chamava ele de bucheiro. Por que bucheiro? Porque ele era o pai dele, no caso, na época mexia com açougueiro. E o Manelzinho não tinha muito conhecimento do que ele representava o futebol na época. E ele foi para o Moscaro, começou no noturno, uma equipe que foi muito bem aqui em Moscaro, muitos anos, aí foi para o Ateneu. E o Ateneu ele cresceu, também jovem, ele foi para o Flamengo. Tanto é que ele jogou no Flamengo por muitos anos, inclusive marcou um gol naquela equipe
e ele era júnior do Flamengo, marcou um gol contra a seleção brasileira que foi campeã mundial em 58. Naquela época tinha uma revista muito importante que chamava Manchete Esportiva. E naquela seleção brasileira tinha Garrincha no auge dele. Foi assim, a primeira Copa que o Brasil ganhou, Garrincha está no... Então a manchete do jornal está escrito lá: o Flamengo também tem seu Mané. 1-0 para o Flamengo, gol do Manelzinho. Então tem esse fato na carreira dele que eu achei muito importante. Tá? E ele teve, então ele foi o jogador mais importante. Nós tivemos aqui também Jomar Macedo, que jogou no Atlético, teve o Marcelino, foi titular do Flamengo, mas o Marcelino teve jogou também no Casimiro. Tá? Com uma atleta do Ateneu, eu fui os 2 anos que lá estive, eu fui campeão. Fui campeão em 52 e bicampeão em 53. Foram os 2 títulos mais importantes. Nos campeonatos da segunda divisão de 96 e 99. Fora isso, foi só competições locais mesmo e alguns jogos. E outra coisa, eu tive a oportunidade de chegar ao profissional. Eu tive a oportunidade de jogar no Mineirão. Eu tive a oportunidade de jogar contra o Atlético Mineiro. Eu tive a oportunidade de jogar contra o Cruzeiro. Tive a oportunidade de jogar contra o América. Eu viajei muito por esse interior de Minas Gerais aí, me apresentando no Ateneu. De muito orgulho de ser atenense e por isso, desde os 4 anos de idade, eu vivo, né, o Ateneu. Passei pelo Ateneu, só tenho amizade dentro do Ateneu. Todos os diretores, amigos, nunca tive problema com ele, nem no Casimiro, Ateneu. E no Casimiro eu achei, fiquei mais no Casimiro porque era o tipo do time que entrava no coração, gente lutando toda a vida, um time que os jogadores lutavam mais. No Ateneu era aquele joguinho maneiro, passe e tal, mas no Casimiro um tipo do jogo que encaixou nas minhas características, eu sempre lutei para. Por isso, os 4 anos que eu joguei futebol aqui foram 4 anos de campeonato, 2 no Ateneu, 2 no Casimiro. Olha, aquela época a gente tem saudade até hoje, porque hoje não vê mais. Quando o Ateneu ganhava do Casimiro, praticamente, após o jogo, na segunda-feira na semana, você não via torcedor do Casimiro nas ruas. Não via torcedor do Casimiro nas ruas. E quando o Ateneu perdia também, era a mesma situação. Isso realmente acontecia. Nem os jogadores saíam. Os jogadores, eu mesmo saía. Se perdia, como perdemos vários, você ficava dentro de casa, porque a concentração é íntima. O sentimento é íntimo. É isso aqui que está faltando no futebol aqui. Esse amor ao clube, essa camisa que você veste, é isso que eu tento passar para os jogadores. Você saber o peso de uma camisa, o que é vestir, o que significa aquilo para o torcedor. Porque o torcedor toda a vida foi e vai ser sempre um apaixonado. Quer dizer, eram craques consumados e jogando em campos que hoje, né, que a gente vê o pessoal reclamando, e jogavam com maior categoria, com classe. Era o chamado futebol romântico. Então era muito bonito você acompanhar uma partida de Ateneu e Casimiro de Abreu. Então, assim, Casimiro de Ateneu, a cidade era dividida. Eu sempre falo, a rivalidade é que alimenta o esporte, é que alimenta o futebol. Que tinha o Ateneu e que tinha o Casimiro de Abreu, através do João Melo, Zé Maria Melo está aí até hoje para poder contar isso, é que levava o público. Futebol é isso. O torcedor me xingava muito, porque não sei o quê. Isso faz parte do dia a dia do esporte. O esporte só é bom por isso. A pessoa entender que o torcedor do Casimiro de Abreu, tanto é que o Ateneu tinha uma divisão. Tinha uma divisão, torcida do Casimiro, torcida do Ateneu. E era realmente um espetáculo ver um Ateneu e Casimiro naquela época, porque tinha os jogadores que se destacaram no futebol de Mascarenhas e que viviam o dia a dia do nosso futebol. Eu particularmente, não tenho nenhuma. Eu sou Casimiro, só Ateneu. Eu não tenho preferência por um por outro.
eu tive a alegria de fazer muitas transmissões, né? E isso me deixou muito feliz de poder narrar partidas antológicas entre essas duas equipes mais representativas do futebol de Montes Claros, a Associação Desportiva Ateneu e a Associação Atlética Cassimiro de Abreu. Mas assim, clássico, mas era jogo, campeonato local, eram os famosos Cassimiro e Ateneu. Dava briga. Então, você vê que um negócio que a torcida, até a família do Toninho Ribeiro, pediu para trocar aproveitar a oportunidade do estádio para trocar o nome, para evitar o xingamento, que a rivalidade era tremenda. Depois o negócio foi apagando e tal, e hoje está aí, né? Nesse marasmo aí, infelizmente. Naquela época que tinha rivalidade, hoje acabou, porque praticamente Cassimiro e Ateneu está acabado. O Cassimiro ainda respira porque ainda tem um campo. Porque um dos presidentes aqui, no intuito de fazer sempre o melhor, ele fez uma campanha para trocar a grama do campo do Ateneu. E antes de finalizar a campanha, ele passou o trator e tirou a grama antiga que tinha no campo do Ateneu. Aí a campanha não se concretizou e não conseguiu arrecadar os recursos suficientes para fazer a troca da grama. Como aí ele tinha tirado a grama, o que aconteceu? Veio a inatividade do Ateneu em função disso. Porque o campo ficou sem grama, parou as atividades na gestão dele, e aí o mato tomou conta. Em função disso, o Ateneu definitivamente ficou inativo aí por mais de 15 anos. Agora, foi difícil demais para o futebol de Montes Claros, ainda mais que o Ateneu teve uma boa representação do profissionalismo, né? Aí de repente acabou tudo. O que faz a diferença no esporte, no clube, são os dirigentes. E os dirigentes do Ateneu, quando eu joguei, eu fui privilegiado. Porque as pessoas tinham um compromisso com o clube, tinham um compromisso também de contribuir com o esporte de Montes Claros. E eu posso citar 4 nomes de pessoas assim, que me faz ter boas lembranças do esporte. Garrincha, que foi para o Ateneu, vestiu a camisa do Ateneu até a sua morte. O Vinícius Gomes da Silva Tuca, que era o presidente, Paulo Menezes e Jesus Figueiredo. Esses eu tenho assim uma imensa gratidão pelo que eu fui e o compromisso que eles teve, não só comigo, mas com todo jogador do Ateneu. Então, e o que aconteceu? O tempo foi passando, o Ateneu entrou no profissional e o que é percebido é o seguinte: a cidade foi crescendo e Ateneu e Cassimiro não tomaram assim providência em acompanhar o desenvolvimento da cidade. E eu acredito também que faltou um estádio na cidade para atender tanto Ateneu como Cassimiro. E surgiu muitas promessas até hoje e não surgiu o estádio. E aí o futebol de Montes Claros ficou na contramão. Ficou na contramão também em que sentido? Muitas das vezes utilizaram os clubes como trampolim político ou pessoal. E se seu projeto às vezes não dava certo, eles abandonavam. E aí o esporte, principalmente o futebol, chegou nesse ponto. O Ateneu, os diretores foram se desmotivando, foram fazendo escolinha. Eu posso dizer para vocês que eu cheguei a ser treinador da equipe principal do Ateneu, e na época tinha escolinha lá no Ateneu, que os dirigentes falavam: para o treino aí, para a escolinha treinar, que os pais estão aí para assistir. Então, isso justifica. Então, não só me desmotivou, como desmotivou muitos diretores que não via motivo para continuar no Ateneu. Talvez aí, você sabe que mexer com o esporte hoje é difícil. Se você começar do zero é difícil, menos zero é pior ainda. E o Ateneu chegou a esse ponto de ficar menos zero. Na verdade, para ter futebol tem que ter o elemento essencial, que é o jogador bom, um time bom. É claro, ninguém vai no campo para ver pelada. Então, mas o clube para fazer um time hoje, não existe mais amadorismo. Hoje, se você não tiver um suporte financeiro, você não consegue fazer nada. Agora aqui, na verdade, é muito difícil. O futebol, ele não pode depender da política, mas ele precisa do poder público, principalmente,
para poder dar conseguir uma consistência, uma subsistência. E Montes Claros, ele ficou desassistido nesse aspecto, porque qualquer cidade do interior, aqui inclusive norte de Minas, tem estádio melhores, com grama e estrutura melhor do que o campo do Casimiro e, claro, melhor do que o campo do Ateneu. Qualquer cidade você vai Janaúba tem, você vai em cidade pequena, tem, Montes Claros não tem. Então, se não tem o mínimo de estrutura, fica mais difícil das pessoas acreditarem e investir. O que está precisando, a gente sabe que hoje nós acompanhamos a história, né, do país, a economia é o fator mais complicado no país, não é aqui. Então, a gente tinha mais facilidade no passado de pessoas, grupos, pessoas, empresários, comerciantes que ajudavam o clube. Ex-diretores, né, diretoria, tem um conselho deliberativo que fiscaliza a diretoria. Então, hoje a coisa está mais difícil. Então, foi por isso que o Ateneu chegou onde chegou. Uma motivação. Futebol, esporte é motivação. Não adianta você criar um estádio bonito, igual fala-se muito aqui no Mocão, mas não tem equipe para jogar lá dentro. Não adianta você ter uma casa bonita se não tem ninguém para jogar lá. Então, é muito difícil isso. Todo recomeço, ele é muito mais árduo. E quando a gente está começando a mostrar que vai começar esse trabalho, o maior de todos os meus desafios é quebrar esse paradigma do descrédito, da descrença do pessoal de que é possível, de que o futebol de Montes Claros é viável, de que o Ateneu é viável, de que o que a gente vem falando aí há 15 anos que vai voltar, não foi porque a gente não quis voltar, e não foi porque a gente também não tinha crédito, que eu estou nesse processo desde os 15 anos que está inativo, eu estou nele. Só que a gente nunca teve a oportunidade que a gente está tendo agora, porque só agora, quer dizer, o ano passado nós conseguimos fechar uma parceria com a prefeitura. Mas nós já vínhamos tentando N outras parcerias. Então, hoje é vencer o desafio da descrença, do descrédito, e conseguir o apoio aí de toda a sociedade, de todas as entidades de classe, dos cidadãos comuns, para apoiar essa nossa causa, começando com toda a humildade, toda a simplicidade, mas precisando de ter o mínimo de estrutura para a gente não cair nos erros do passado. Mas para que a coisa solidifique, tem que ter estrutura de treinamento, tem que ter seu campo. O profissional, ele vai acontecer na medida que a gente se fortaleça e crie uma estrutura mínima. Nós estamos aí prestes a fechar uma parceria para a gente conseguir gramar o nosso estádio. Então, com o estádio gramado, nós temos condições de fazer o profissional. Mas hoje nós não temos porque nosso estádio ainda não está gramado. Não vai ser fácil, porque sem apoio, sem renda, não vai querer o Cássio carregar o Ateneu nas costas. Olha, eu pude sentir, e venho sentindo isso agora, que tem muito torcedor aqui nos casos. Muita pessoa que quer ver o Ateneu voltar a jogar, ser grande como era. Então, que esses anos que o Ateneu vem completando, com essa motivação que o Cássio está trazendo de volta para o clube, pode ser que aí sim o Ateneu volte a ser grande, a equipe. O clube já é, mas uma grande equipe. Então é preciso ir devagar, com o pé no chão e acreditando no trabalho, que aí ele vai conseguir. Eu acho que o futebol de Montes Claros tem que ter Ateneu e Casimiro. Esse momento que o Ateneu ficou aí 14, 15 anos, foi péssimo, uma tristeza para todo mundo, confesso. Mas agora eu fico assim, até feliz e vejo assim, esse esforço, essa diretoria do Ateneu abraçando a causa. Espero que esteja abraçando a causa realmente do Ateneu, que o Ateneu seja coletivo realmente. Então é o seguinte, sair do marasmo que estava e hoje já o campo limpo, já é um grande começo. O bairro São José agradece, Montes Claros agradece, o torcedor do Ateneu agradece. Por isso que Cássio, hoje, esse baluarte que está aí, trabalhando e acreditando e lutando muito
para se reerguer o Ateneu, é uma árdua missão, muito difícil, porque você mexer com o que está morto é difícil. Eu acho que o Ateneu deu um passo à frente e não tem retrocesso a mais, agora a tendência é só melhorar, e nós esperamos que o Ateneu comece com os pés no chão, igual está começando, categoria de base. O Ateneu está começando com estrutura. O Ateneu, eu sempre falo que o Ateneu chegou no ponto que está, nessa situação de abandono, porque o Ateneu também no passado, o Ateneu arriscou tudo. O Ateneu tentou profissional, o Ateneu várias vezes. Então assim, deu no que deu, porque o Ateneu foi vontade de acertar. Tá? E se o Ateneu não tivesse deixado acontecer o que aconteceu em 2003, 2004, 2002, aquele abandono do campo, eles retiraram o gramado e depois não colocaram mais, hoje o Ateneu estaria no patamar, no lugar que merece. A saída é essa, é investir na base. Mas nem Casimiro, nem Ateneu está tendo condição disso, porque é investir na base. Não quer dizer que vai investir na base, vai deixar de gastar e de ter despesa. Vai ter gastar, vai ter despesa, tem que ter um suporte. Porque fica 2, 3 pessoas carregando esse peso nas costas. Então agora, mas para investir nessa base, tem que ter também tem que ter as condições físicas necessárias para isso. A reformulação do estádio está acontecendo, então, mas é preciso fazer essa reformulação total para depois começar a investir nos meninos. Porque o que eu estou vendo aí é menino treinando na terra. Então isso não vai resolver nenhum problema em termos de futuro. Mas se houver essa reformulação total do estádio, né, como estão querendo fazer um estádio para multiuso, né, para além do futebol e outros espetáculos, por que não faz isso primeiro? E depois, então, já tendo a parte física já completa, bem feita, aí sim para dar o quê? Conforto para essas crianças treinarem. Para esses jovens também, né, já acostumarem também com espetáculos. Porque se você tem um estádio que você pode trazer a equipes da mesma categoria, então você vai ter torcida. Porque se você também não chama o torcedor, você não resolve nada. Então eu acho que é interessante, a base é primordial em qualquer equipe de futebol que queira se desenvolver e que queira ter sucesso. Então a dificuldade é muito grande, mas o que é o nosso pensamento hoje? Primeiro, mostrar para todos que o Ateneu é nosso. Tem muita gente que acha que o Ateneu é de um grupinho de pessoas. E nós precisamos desmistificar isso. Passar essa informação para a sociedade, para que a sociedade entenda que esse patrimônio aqui, ninguém, definitivamente ninguém, nenhum conselheiro, nenhum sócio fundador, nenhum da família do Ribeiro tem direito nesse patrimônio. Então esse patrimônio é da cidade de Montes Claros. Esse patrimônio é meu, é seu, esse patrimônio é nosso. Então o nosso lema é esse, o Ateneu é nosso. Isso é que eu estou tentando passar para a sociedade de Montes Claros, para que eles possam abraçar a causa do retorno e transformar o futebol de Montes Claros numa ação social que possa possibilitar aos jovens, em especial, que o nosso foco é esse, aos jovens não só a oportunidade de socialização, como também a oportunidade de criar uma expectativa e uma perspectiva de vida melhor, se transformando em um jogador, em um futuro jogador profissional. Então já é um passo, né? E esse passo pode dar essa sobrevida ao Ateneu para que ele possa voltar. Quer dizer, o Ateneu ainda é uma grande expressão no contexto do esporte de Montes Claros, mais precisamente do futebol, apesar da situação que está vivendo. Mas a gente não pode deixar o que passou a borracha disso, não. É uma história, e essa história tem que ser mantida. E tem que ser falada sempre. É porque eu não sei explicar direito o que é essa paixão. Eu acho que tem muito a ver com meu pai, que faleceu, que sempre foi um atenense. E quando o Ateneu existia, ele vinha torcer pro Ateneu, vinha assistir eu jogar. E
E essa minha emoção é porque eu estou tendo dificuldade de conseguir fazer esse recomeço do Ateneu, essa retomada. E parece que na minha mente ele deixou esse legado para mim quando ele faleceu. De tentar fazer alguma coisa pelo Ateneu. Eu vou tentar fazer, dentro das minhas limitações, dentro dos meus sonhos, das minhas aspirações. Eu vou tentar fazer o máximo. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou fazer o possível para eu não desistir. Nós não temos uma diretoria completa, formada, atuante ainda. Estou muito sozinho nas decisões e isso é um grande assim, fato que contribui para que as coisas não aconteçam com rapidez. Porque eu percebo que a cidade está abraçando a causa, mas eu sozinho não estou dando conta nem de receber o incentivo e o apoio que a sociedade tem manifestado. É que esse pessoal que está aí trabalhando no sentido de fazer com que o Ateneu renasça das cinzas, que eles sejam felizes. E que Montes Claros também tenha a alegria de ter o retorno da Associação Desportiva Ateneu no contexto do futebol profissional. Aquele coração, né, de um time da cidade que a gente gosta e acompanha. Então, por isso aí, você imagina o quanto nós, essa geração que passou lá, viu o Ateneu crescer, o quanto a gente sente com o Ateneu chegar nesse ponto que chegou. Porque, veja bem, apesar de toda essa dificuldade que está enfrentando, mas é um clube que ensejou a Montes Claros, né? que deu a Montes Claros diversos atletas que participaram de grandes clubes do futebol brasileiro. Isso já é uma glória, quer dizer, no meu entendimento. Então isso é um motivo de comemoração. Então assim, eu comecei a fazer camisa do Ateneu e distribuir para os atendentes de coração para estimular o Ateneu a voltar. Talvez isso aí foi uma munição para essa diretoria retomar o Ateneu e retomar para valer. O poder público também devia ter mais uma ajuda aos clubes, porque todo mundo gosta de futebol.